Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Bom pessoal, estamos aqui para dar continuidade à série Abraão, aonde hoje nós vamos estar aqui lendo uma palavra. Quero que vocês compartilhem essa mensagem com outras pessoas e em seguida eu também estarei aqui realizando uma oração para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Mas quero pedir encarecidamente aos irmãos que se inscrevam no canal, que curte também a página do Facebook, se inscreve no canal aí do YouTube, deixa o seu like, deixa um pedido de oração, um comentário, que a gente vai estar lendo aqui e com certeza as nossas orações serão para abençoar mais ainda a sua vida em o nome de Jesus. Bom pessoal, na oração passada e na palavra que eu trouxe aqui antes de ontem, ontem não deu para mim estar gravando, eu preguei para vocês aqui, eu falei com vocês aqui sobre o capítulo 12 de Gênesis, que fala do chamado de Abraão, Eu quero ler com vocês aqui, eu achei importante, eu quero compartilhar com vocês, inclusive, porque o capítulo 13, ele é muito importante para nós. Porque no capítulo 13 fala que Abraão e a última pessoa, que fazia parte da família dele, ainda até aqui no capítulo 13 estava com ele. E nós vamos aprender aqui, no decorrer que a gente estiver lendo, nós vamos aprender que tem coisas ou pessoas, até mesmo pessoas, que às vezes é necessário ou será necessário a gente deixar aquela pessoa para trás, para que aquela pessoa não venha atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso com Deus. E de antemão quero antecipar quem era aqui essa pessoa, Essa pessoa que ainda estava com Abraão, ou com Abrão, ele era o sobrinho dele, conhecido como Ló. E, na verdade, Deus não tinha um chamado para Ló. Deus chamou Abraão. Deus não tinha feito promessas para Ló. Deus fez promessas a Abraão e a sua esposa, de fazer deles uma grande nação. Por quê? Porque Deus viu algo em Abrão que não viu em seu sobrinho Ló. Mas quando Abraão saiu da sua parentela, daquela região que ele morava, a Bíblia diz que ele levou o seu sobrinho com ele, levou Ló com ele. E aqui no capítulo 13, eles se separam. E você vai ver o resultado dessa separação. É claro que o resultado dessa separação de Abraão e Ló, desse último laço aqui, familiar entre Abraão e Ló, você vai ver que a vida de Abraão, ela tem uma grande uma grande evolução. A vida espiritual dele vai evoluir, vai crescer, ele vai ter mais experiências com Deus por causa disso. Acompanha comigo o capítulo 13 do livro de Gênesis. O tema, o subtítulo fala sobre Abrão e Ló se separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico. Então Abraão, ele era muito rico. Na verdade, antes dele sair de casa, ele já era rico. O pai dele era muito rico, tinha muitos recursos. Então Abraão já era rico. E uma boa parte dessa riqueza, quando Abraão saiu de casa, ele levou consigo. E na passada que ele deu no Egito, ele passou no Egito porque naquela época havia uma fome muito grande, muito forte. E ele acabou descendo para o Egito. E lá no Egito, por causa da esposa dele, Faraó, lhe deu muitos escravos, escravas, jumentos, camelos, ovelhas, enfim,
os bens dele se multiplicaram na terra. A herança, a riqueza dele se multiplicou na terra. Então a Bíblia aqui no versículo 2 do capítulo 13, ela faz menção disso. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que esse profeta invocou o Senhor, invocou no sentido de realizar ali uma oração, uma atitude de fé, de chamar a atenção de Deus. Então, Abraão, quando ele saiu do Egito, Abraão invocou a Deus no altar que ele já tinha construído. Aí olha o resultado. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, que eram os habitantes de Canaã, e os fariseus habitavam essa terra, eram os habitantes da terra na época. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, pessoal, preste atenção. Então houve contendas. E por que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló? Por quê? Eles eram muito ricos. Abraão tinha muitos recursos e Ló também tinha muitos recursos. E voltando aqui, aquilo que eu falei aqui no começo, que quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Ló. E por que Ló ele foi? Talvez para aventurar. Talvez Ló estivesse ali por uma aventura. Ou talvez pelo dinheiro, pela prosperidade, para ganhar tal, enfim, para ganhar mais. E Deus não tinha uma promessa ali para Ló, Deus tinha a promessa para Abraão. E você vê que o relacionamento deles não estava bem. Por quê? Porque Ló estava focado, talvez Ló estivesse mais focado para a sua vida financeira e não para a promessa. E já era o caso de Abraão, focado mais na promessa do que para os bens materiais. É claro que ele levava em conta a vida material, a vida financeira, mas não tão quanto a sua vida espiritual com Deus. Porque Deus havia feito promessas para Abraão, de que Abraão seria pai de muitas nações, de que Abraão seria uma bênção, de que Deus engrandeceria o nome dele. Então Abraão estava ali pela promessa. Como eu creio nas promessas de Deus, como você crê nas promessas de Deus, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Você que crê nas promessas de Deus, vão aparecer coisas na sua vida, no seu caminho, para tirar o seu foco da promessa de Deus. Talvez apareçam pessoas no seu caminho, que essas pessoas elas não estão lá para te ajudar a alcançar a promessa. Mas talvez apareçam pessoas nos teus caminhos
para tirar o seu foco de alcançar a promessa. É tipo assim, olha, por que você está indo na igreja? Por que você ora? Por que você jejua? Olha, eu sempre vejo você lendo a Bíblia. Olha, os domingos tal, você está sempre na igreja. Então você vê que tem pessoas que elas não te querem trazer para perto de Deus. Tem pessoas que elas querem te afastar de Deus. Tem pessoas que o objetivo é esse. É afastar você de Deus. Eu não estou aqui dizendo que era esse o caso de Ló. Mas não estava dando certo os dois juntos. Você vê que tinha briga entre os dois. Abraão não gostava daquilo. Abraão não queria aquilo. Então Abraão disse para ele, olha, você tem a direita e tem a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, não sei, talvez como um olhar ganancioso, ele olhou e quando ele olhou, ele viu as campinas. Ele viu o pasto. Ele viu aquela parte mais bem regada, verde, que era os lados de Sodoma e de Gomorra. E você vê que pela hierarquia, eu entendo que era para Abraão ter escolhido para onde ele deveria ir. Porque afinal foi Abraão que trouxe Ló. Na verdade, Ló se ofereceu para ir com Abraão. Então Abraão estava ali com um propósito. Ló estava ali por uma aventura. Então não deveria Abraão ter escolhido a região que ele queria ir primeiro, mas quem escolheu foi quem? Foi Ló. Por quê? Volto a repetir aqui, Ló não estava ali pela promessa, Ló estava ali pelo dinheiro, Ló estava ali pela aventura. Abraão não, Abraão estava ali pela promessa de Deus. Abraão sabia o que ele estava querendo, Abraão sabia onde ele ia chegar, mas ele sabia que aquela pessoa estava lhe atrapalhando. E a primeira oportunidade que ele teve, ele disse, filho, amigo, parente, olha, você segue o seu caminho a partir de agora que eu vou seguir o meu. Glória a Deus, pessoal. Então Abraão estava ali pela promessa. Nós estamos aqui crendo na promessa de Deus. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Cabe a nós, ver quem são as pessoas que querem realmente nos ajudar e quem são as pessoas que querem nos atrapalhar a nossa vida com Deus. As que querem nos atrapalhar com Deus, larga aquela pessoa, deixa ela para lá, continua amando, gostando dela, falando com ela, mas a vida dela é ela para lá e você para cá. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Para não prolongar muito, eu quero ler aqui a partir do versículo 14 agora, aonde os dois se separaram, o versículo 11, perdão. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E aí armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora olha o versículo 14. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Você viu? Depois que Ló se separou de Abraão, Deus falou com Abraão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Abraão. Volto aqui a repetir, Deus tinha o propósito com Abraão. Deus não tinha ali o propósito com Ló. Ló estava ali tipo como, entenda como você quiser, mas eu entendo como tipo um parasita. Ló estava ali tipo para que o que chegasse para Abraão, chegar para ele também. Ele sabia que Abraão era um grande investidor, era um homem rico, era um homem próspero. E ele aproveitou a oportunidade. Então, quando Ló se separou de Abraão, o que aconteceu? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha
desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ou seja, olha para os 4 cantos, norte, sul e leste e oeste. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então a promessa era para Abraão, não era para Ló. O chamado era para Abraão, não era para Ló. O propósito de Deus era para Abraão, não era para Ló. E depois que Abraão se separou dele, que Ló, ele seguiu o seu caminho, você vê que Deus falou com ele. Você vê Deus renovando Abraão, Deus animando Abraão e dizendo para ele: olha, Abraão, olha para lá, olha para cá, olha para ali e olha para acolá. Porque tudo que você está vendo é seu e da sua descendência. É seu e da sua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, gente, o que é que eu entendo aqui que Abraão fez? Abraão levantou a cabeça e seguiu em frente. Ele não levou em consideração as brigas entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho, porque Abraão tinha um objetivo, Abraão tinha uma chamada, Abraão tinha um propósito com Deus, Deus tinha um propósito com Abraão. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito com o Senhor. Deus tem um propósito com a senhora. Agora é hora de se levantar, de se reerguer, seguir em frente. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Glória a Deus. E nós vamos continuar aqui nessa série, na série sobre Abraão. Amanhã, se Deus quiser, estarei lendo aqui com vocês outro capítulo aqui do livro de Gênesis falando sobre Abraão. Eu tenho certeza que espiritualmente Deus ele vai nos abençoar grandiosamente. Meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado de Deus, uma chamada, talvez você até seja um pastor, um obreiro da obra, não sei, talvez você trabalhe na obra, talvez você está desanimado, desmotivado, levante a cabeça, Deus é contigo. Não deixa Ló te desanimar. Não deixa as coisas de Ló tirar o seu foco, o seu compromisso com Deus. Eu quero aqui orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó meu Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, agora, Senhor, junto, meu Deus, com essa pessoa, meu Pai, que tem um chamado, que o Senhor tem um propósito na vida dele e na vida dela. Meu Deus, e quem sabe, Senhor, tem aparecido pessoas para atrapalhar o compromisso dessa pessoa para com o Senhor. E eu peço, meu Deus, que aonde essa pessoa estiver, Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecê-lo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, porque eu tenho certeza que o Senhor está falando com ele agora. Assim como o Senhor falou com Ló, eu creio, eu tenho certeza que o Senhor está me usando aqui agora, Pai, para falar para esse homem, para falar para essa mulher, para falar para essa pessoa, para levantar a cabeça, para se levantar, para se reerguer, para ir em frente, acreditar na promessa. Acredita na promessa, meu irmão, acredita na promessa de Deus. Se você tem promessa, se levanta, Deus é contigo. Meu Deus te dá força, Ele te renova. Meu Deus, cura, Senhor, agora, Pai. Eu oro pela cura, pela libertação. Eu oro, meu Deus, pedindo portas abertas. Eu oro pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui dando continuidade nessa série sobre Abraão. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.